Agora, olha só, como dissemos ontem, 3 deputados federais registraram um boletim de ocorrência contra o senador Black Bloc Cid Gomes por tentativa de homicídio. De acordo com o boletim registrado, Cid atentou contra a vida dos policiais militares em Sobral quando tentou invadir um batalhão com uma retroescavadeira. Nós vamos falar com um desses 3 deputados, Capitão Wagner, deputado do PROS do Ceará, já está conosco, está na ponta da linha. Quero dar boa noite. Deputado, tudo bem com você? Boa noite Silvio, boa noite Augusto, boa noite José Maria Trindade. Queria saudar todas as pessoas que nos acompanham aí no programa Pingo nos Is, a Jovem Pan, dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Olha só, deputado, eu não sei se o senhor estava acompanhando, a gente fez aqui uma introdução relembrando todo o caso, evidentemente, o senador baleado. A gente deixa muito claro aqui para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que torcemos pelo pronto restabelecimento de saúde do senador Cid Gomes, mas a gente quer tratar a partir de agora da responsabilidade de um senador da República partir e romper contra pessoas pilotando uma retroescavadeira, e foi o que os senhores fizeram, né, nesse boletim de ocorrência. Queria que o senhor inicialmente reportasse para quem nos ouve e nos vê o teor desse boletim de ocorrência, e depois a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor. Primeiro nos chamou a atenção, eu estava embarcando de Brasília para Fortaleza, eu vi o vídeo durante a manhã, quando o senador licenciado, ele convocou a população de Sobral para o aguardarem no aeroporto da cidade às 4 horas da tarde, que ele estaria lá chegando para restabelecer a normalidade da situação em Sobral. E o que a gente viu foi que, ao chegar no local, estavam lá vários servidores da prefeitura de Sobral, que são subordinados ao irmão dele, que é prefeito, 2 máquinas retroescavadeiras esperando o senador licenciado, e ele passou a conduzir um desses veículos em direção ao quartel, dizendo que ia pacificar a questão da segurança pública. Primeiro, a gente viu premeditação. Segundo, a gente já comprovou que ele não tinha habilitação para conduzir aquele tipo de veículo. A categoria de habilitação dele é B. Então ele cometeu um crime de trânsito. Se fosse só o crime de trânsito, não teria tido tanta repercussão. Mas, ao discutir com os manifestantes, ele simplesmente jogou a retroescavadeira para cima desses manifestantes e suas esposas. Segundo alguns técnicos, se uma providência não tivesse sido adotada, ele poderia facilmente ter passado por cima de todo mundo, gerando um derramamento de sangue jamais visto aqui numa circunstância como essa. E foi por conta disso que a gente procurou a delegacia, registrou a tentativa de homicídio, a condução inadequada do veículo, o dano ao patrimônio que ele praticou também, porque ele danificou o portão do quartel lá da cidade de Sobral. E o que suavizou todos esses crimes que ele cometeu foi o suposto disparo de arma de fogo, que veio a fazer com que ele parasse aquela atitude. Então, o que suaviza todos os crimes é a reação, que é legítima, na minha visão. Eu acho que vocês têm que consultar um especialista em direito penal. Na academia, quando eu tive aula de direito penal com o meu professor Jurandir Porto, ele me dizia que, numa ocasião como essa, a legítima defesa estava completamente configurada. Então, o ato do senador foi impensado, foi irresponsável, e, logicamente, que não é porque é senador que ele tem que sair impune dessa circunstância. Deputado, é Augusto Nunes, boa noite. Oi, Augusto. Prazer falar com o senhor. Deputado, agora tem um problema. A origem dessa confusão toda, eu acho que o gesto, da atitude do senador Cid Gomes, o que ele fez, merece mesmo a punição. Agora, os grevistas estavam numa greve ilegal, proibida pela Constituição. O que devia acontecer com os grevistas? Eles não deviam ser retirados daquele local, não por um senador, evidentemente, mas por uma força federal, como, por exemplo, a Força Nacional de Segurança. Teriam que ser retirados? Augusto, isso deveria ocorrer a partir de uma ordem judicial. A gente tem vários casos de invasões praticadas pelo Movimento Sem Terra, Brasil afora, e você imagina se de repente o proprietário do terreno ou do prédio que foi invadido resolve fazer justiça. Não, mas com é uma greve inconstitucional, o senhor concorda? Sim, concordo sim, sem dúvida. Aqui não há o que questionar
essa situação da ilegalidade. Mas o ato praticado, e a gente não quer minimizar a questão da manifestação, do movimento dos policiais, o que nos assustou, logicamente, foi a maneira como quis se sanar um problema grave, né, em virtude, como você falou, um problema que se discute a constitucionalidade dele, e se resolver um problema da forma como foi, logicamente que o final poderia ter sido muito mais trágico do que o que foi. Nós poderíamos ele ter perdido uma série de vidas em virtude da atitude radical do senador. A gente já estava no encaminhamento por negociação, como eu falei, eu estava vindo de Brasília, com a agenda marcada com o governador, eu e mais 2 deputados federais, um membro do governo federal, um secretário que representou a ministra Damares, que é a ministra dos Direitos Humanos, para que a gente pudesse sentar com o governador e abrir um canal de diálogo para sanar o problema. Mas o fato lá de Sobral acabou por fazer com que o movimento ele se alastrasse em todo o estado de Ceará. E hoje a gente está vivendo uma grande crise aqui, um grande problema. Deputado, o senhor, desculpe eu fazer mais uma pergunta antes do Zé Maria, mas como o senhor é deputado pelo Ceará, eu queria que o senhor confirmasse ou desmentisse a impressão que eu tenho. Eu acho que se esse fato estivesse ocorrendo em Fortaleza, o Cid não agiria assim. Eu acho que o comportamento dos Ferreira Gomes em Sobral é o comportamento de quem tem um feudo a administrar por lá, não é isso? Olha, sem dúvida nenhuma, Nunes, Augusto, eu não tenho dúvida que aqui em Fortaleza ele não teria tido aquela estrutura dele à disposição. Os servidores da Prefeitura de Fortaleza dificilmente seriam dispensados para recebê-lo no aeroporto. Aquelas máquinas ainda não se descobriu a procedência, podem ser máquinas da Prefeitura ou de um prestador de serviço da Prefeitura. Eu não acredito que o senador tenha uma máquina daquela na garagem esperando ele para uma situação como essa. Então, é uma máquina que tem que se descobrir primeiro de quem era a propriedade, quem foi que entregou e por que entregou aquele maquinário para o senador. A condução, como eu já registrei aqui, foi uma condução ilegal, porque a categoria de habilitação dele é B, para automóveis e não para aquele tipo de veículo. Então, eu não tenho dúvida que se o fato fosse aqui em Fortaleza, e há esse fato em Fortaleza, ele não teria tomado a mesma atitude. Ninguém pode se achar dono de uma cidade ou dono de um estado e resolver um problema assim da forma como ele tentou resolver. Nós temos o relato de moradores de Sobral, que o pai dele no passado fez a mesma coisa quando pegou um trator e quis acabar com a manifestação em um mercado lá em Sobral também. Então, é uma demonstração de que, de fato, eles se sentem donos daquela cidade, que, muito embora algumas pessoas admirem o trabalho deles, a cidade não é dos Ferreira Gomes e sim da população de Sobral. É o DNA do cangaceiro, né? Mas vamos lá, vamos seguir. José Maria Trindade, passo a bola aí para você, uma pergunta para o deputado. Pois é, deputado, eu conversava agora há pouco com o deputado Capitão Derrite, de São Paulo, né, exatamente sobre esse assunto e sobre não só o Ceará, e para dizer que o Brasil é maior do que Sobral, né? Esse é um problema de vários estados, e vários estados estão com a movimentação ou iniciada, ou daqui a pouco vão abrir uma movimentação para buscar salários maiores. Eu pude ver também, ele me mostrou uma lista de salários. São Paulo recebe o menor salário do país. Um policial, um soldado da Polícia Militar de São Paulo ganha R$ 3.200. Aqui de Brasília é R$ 5.400 o maior, Brasília e Roraima. Mas, enfim, os policiais não militares não podem fazer greve. Isso já é definido pelo Supremo e tal. Mas os policiais militares precisam de uma interlocução. Eles não podem ficar calados, porque senão serão oprimidos a ponto de não terem nem salário. Porque na atividade pública é assim, quem mais chora, mais mama, né? Como é que o senhor vê uma saída para essa situação? Olha, José Maria, eu queria registrar que o problema aqui se deu por conta da maneira como foi apresentada a proposta salarial para os policiais. O governador, não sei por que motivo, apresentou uma proposta salarial que dá 32% de reajuste para os coronéis. É fato que havia um reajuste de 29% para os soldados, mas para os sargentos era um reajuste de 12%. Se fosse só esse valor, estaria bacana. A questão é que era dividido em 4 parcelas, houve a negociação, reduziu-se para 3. Então, em 3 parcelas, 12% para um servidor e 32% para outro. Então, eu acredito que uma mesa de negociação permanente, até por conta dessa proibição de movimento paredista para os policiais militares, e o STF se posiciona hoje contra qualquer profissional de segurança pública que trabalhe armado, que ele possa fazer esse tipo de movimento. Então é importante que nós tenhamos uma mesa permanente de diálogo
para que isso não venha a acontecer. Ou se faz isso, ou se regulamenta uma outra maneira de manifestação. Afinal de contas, todos os trabalhadores têm direito a reivindicar, a se manifestar por melhores condições de trabalho. Então, que se dê ao profissional de segurança também essa condição de poder se manifestar e estabeleça limites. Olha, podem se manifestar, mas não podem estar armados, podem se manifestar, mas é assim. Então, que se estabeleçam as regras nas quais eles podem se enquadrar para que eles tenham o direito de reivindicar, assim como os demais trabalhadores. Voltando ao caso de Sobral, José Maria, eu acho que o posicionamento de uma associação nacional de juízes pedindo ao Procurador-Geral da República que adote uma providência em relação à atitude do senador comprova que o fato é grave. A imprensa nacional está dando essa visão de que houve uma tentativa de homicídio, houve uma reação de quem poderia ser vítima desse homicídio, mas a gente vê muito aqui na imprensa local, até porque a gente sabe que parte da imprensa depende da prefeitura, depende do governo do estado para sobreviver, um endeusamento muito grande do senador como única vítima da ação e uma tentativa de execrar quem reagiu e evitou que a tragédia acontecesse. Pois é, deputado, deixa eu pegar carona, então eu vou pegar no gancho que o senhor acabou de deixar, pelo seguinte, o Ceará não é Sobral, né? A gente sabe disso. Mas é fato que a família Gomes tem uma influência na política no estado muito forte, seja governando o estado, agora no caso tem um senador, o Ciro foi ministro, é um eterno candidato à presidência da República. A minha pergunta para o senhor, e eu nunca tiro o olho da política, e imagino que o Augusto e o Zé também não, é a seguinte: de que forma o senhor acha que eles vão capitalizar, que eles vão tentar usar isso para surfar, para crescer politicamente a partir de agora? Olha, a gente tem um cenário aqui em Fortaleza, hoje o PDT governa Fortaleza, governa Sobral, governa várias outras cidades, e a gente tem um cenário em Fortaleza que não é tão fácil para o PDT, né? O candidato do Ferreira Gomes foi reeleito na última eleição, inclusive eu disputei contra ele, fui para o segundo turno, tirei quase 47% dos votos, contra uma estrutura de Câmara Municipal, Prefeitura, Governo do Estado, Assembleia, Governo Federal. A campanha do nosso adversário foi a campanha mais cara do Brasil, inclusive, a gente disputou contra ela. E no cenário atual, a gente está muito bem nas pesquisas. E há uma dúvida, inclusive, dentro do meio político, se esse movimento todo não foi forçado para criar um desgaste para a nossa imagem. Então, é isso, exatamente. Agora o senhor tocou no ponto. Vou pedir que o senhor continue, mas eu estou falando aqui, interrompi o senhor para pontuar isso. A gente tentou a todo custo evitar que esse movimento viesse a acontecer. Infelizmente, esse tensionamento do senador foi o grande responsável pela eclosão do movimento. Os policiais viram lá os companheiros, muito embora a gente não vai discutir a questão da legalidade, de suas esposas sendo atacadas por uma retroescavadeira, isso contaminou o estado todo e os policiais todos encontram hoje em manifestação e querendo solucionar esse problema. Isso, na minha visão, para tentar desgastar a nossa imagem. Por eu ser policial militar também, para colar em mim a história da manifestação da greve, para tentar fazer com que eles saiam como vítima da história e que nós sejamos os vilões e eles seriam os salvadores da pátria, o herói que salvou o Estado de uma manifestação ilegítima. O grande problema que a gente vê é isso, é uma tentativa de politizar algo a favor deles. Pois é, mas o Brasil tá de olho, viu, deputado? O Brasil não é bobo, não. Diga lá, José Maria Trindade. Pois é, agora sim, já se pensa no passo seguinte. Geralmente esse passo seguinte era depois da conclusão do processo. Agora não, já se antecipa. Há um esforço, uma tentativa de se aprovar uma lei de anistia. A base pode ser até um projeto antigo para anistiar movimentos anteriores, né? E isso vai provocar um grande debate. Os outros governadores estão dizendo que isso é incentivar, isso é dar aí a possibilidade de que outros estados façam manifestações até mais violentas. Você acha que a anistia deve ser votada, deputado capitão? Olha, José Maria, eu acho que a situação aqui no Ceará ela chegou a um ponto de um tensionamento gigante. Houve um tensionamento por parte do senador ao adotar a atitude que ele adotou, há um tensionamento aqui por parte dos policiais também, e a gente precisa que alguém venha a ceder. E eu acho que um aceno do governo do estado para chamar os representantes, os líderes do movimento, para sentar numa mesa e dizer o que ele pode fazer, não só em termos financeiros, não só em termos de salário, mas em termos de definição de carga horária, só para o cidadão que está fora do Ceará entender, policial
ele está aqui no interior do Ceará, trabalha 62 horas semanais. Isso é um absurdo, nenhum trabalhador no Brasil tem uma carga horária como essa. Aqui não existe ainda um código de ética, um código disciplinar muito rigoroso. Então, eu acho que o chamamento do governo, o aceno do governo para sentar na mesa, para dialogar com a categoria e a possibilidade de uma anistia administrativa, porque o que o governador pode dar aqui é anistia administrativa. A anistia criminal não é votada aqui na Assembleia, é votada no Congresso. Quem toma essa decisão, logicamente, é o Congresso e o presidente da República. O que o governador pode oferecer é uma anistia administrativa das sanções disciplinares que ele poderia aplicar. Eu acho que o governador, dando essa anistia administrativa, deixando a responsabilidade da anistia criminal para o Congresso Nacional, o Ministério Público aqui já disse que é fiscal da lei e não vai poder se eximir de abrir os processos. Eu acho que seria um caminho para a gente solucionar esse problema. E que se deixe muito claro, o próprio presidente da República pode se posicionar nesse sentido, que a partir de agora não vai acatar qualquer movimento, porque aí nós não teríamos um incentivo para que outros movimentos viessem a acontecer. O fato é que de muito tempo a gente está tendo anistias e há uma expectativa de fato que essa anistia aconteça agora, mas na medida que o presidente da República, o próprio Congresso Nacional se posicione que a partir de agora vai se anistiar até hoje, mas a partir de amanhã não tem mais anistia, a gente pode ter a solução desse problema. Deputado, é verdade que os grevistas, pouco antes desse grave incidente aí, ordenaram a comerciantes que fechassem as portas? Augusto, tem vídeos circulando em rede social de manifestantes realmente pedindo para o comércio fechar as portas. Aí cabe duas interpretações. Ou estava se pedindo para fechar as portas porque não havia policiamento na cidade para resguardar e evitar os assaltos, ou de fato era algo para criar um clima de terror. Eu não posso afirmar que era para criar o clima de terror, nem posso afirmar que era para resguardar os comerciantes. Então existem as duas interpretações e existem de fato vídeos circulando nesse sentido. Muito bem, quero aqui agradecer ao deputado Capitão Wagner, do PROS, do Ceará. Deputado, o senhor é sempre bem-vindo aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado por conversar com a gente nessa sexta-feira. Eu que agradeço, um abraço grande, Silvio, Augusto, José Maria, foi uma honra conversar com vocês nessa noite. Muito obrigado.